Salve a deusa, salve Santa Sara, salve a cigana Zoraia. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Regina, sou taróloga, trabalho também com cartas ciganas, sou bruxa natural, artesã de mandalas. E esse canal é o nosso ponto de encontro, onde a gente conversa sobre magia, bruxaria, cartas, enfim, tudo que envolve esse maravilhoso mundo místico. Você que está chegando agora, que está começando a assistir os nossos vídeos e está gostando do nosso conteúdo, aproveite e já se inscreve, já deixa o like de vocês aí, ajuda aí, dá uma força, ajuda aqui essa bruxa cigana, para que nosso canal possa continuar crescendo e eu possa continuar trazendo um bom conteúdo para vocês. Vocês, meus queridos e amados seguidores, não esqueçam sempre de deixar o like de vocês. Isso é muito importante. Quando vocês deixam um like, o YouTube entende que vocês estão gostando do canal e começa a mostrar o canal para outras pessoas. Mais pessoas começam a visualizar o canal. E isso é muito importante. E eu sou muito grata cada vez que vocês deixam um like aqui. Mas hoje é quarta-feira. E quarta-feira é dia que eu converso com os meus queridos seguidores, que eu respondo as perguntas dos meus seguidores. E hoje eu vou responder a Janine, que é uma seguidora assim muito querida. Janine foi minha aluna de cartas, ela coloca cartas ciganas maravilhosamente bem. E ela tem um canal, gente, aqui também no YouTube. Eu convido vocês desde já a se inscreverem no canal da Janine. Ela faz uma abordagem sobre cartas ciganas, faz uma abordagem psicológica ligada às fases lunar, que é muito interessante, é muito bacana, vale a pena vocês se inscreverem. Mas vamos responder a pergunta da Janine. Ela pergunta sobre a origem das cartas ciganas e do simbolismo das cartas ciganas. Vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, vamos começar tirando uma dúvida entre cartas ciganas, baralho cigano e há quem diga também, fale sobre tarô cigano. Vamos eliminar logo o tarô cigano. Por quê? Porque não existe um tarô cigano. E eu vou explicar para vocês por que é errado essa denominação de chamar cartas ciganas de tarô. Para ser um tarô, um deck de tarô, ele tem que conter 78 cartas ou lâminas. Tá aqui, ó, um deck de tarô. Ele tem 78 cartas ou lâminas, dividida em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso é um deck de tarô. As cartas ciganas, o normal das cartas ciganas são 36 cartas. Ela não possui divisões de arcanos e elas são com desenhos, certo? Algumas trazem um naipe. E quando elas trazem um naipe em cima, aquele naipe copas, ouro, espada, é o baralho cigano. A diferença é só essa, porque continua sendo 36 cartas e os desenhos são similares, certo? Vou mostrar um exemplo para vocês. As cartas da cigana Zoraia. Repare, a figura tem a numeração da carta, mas não possui naipe. São cartas ciganas. O baralho de Santa Sara. Além da figura, ó, tá vendo aqui, possui o naipe. E aí é um baralho. E quando é o baralho, você é livre para fazer a leitura só da figura ou combinar a figura com o naipe. Importante saber que os naipes estão ligados sempre aos 4 elementos. Naipe de copas ligado às águas, então são cartas que falam mais do lado emocional, das nossas emoções. O naipe de ouros está ligado à terra, fala mais das coisas materiais, do trabalho, do dinheiro, das coisas realmente mais ligadas à matéria, ao lado prático da vida. O naipe de espada está ligado ao elemento ar, está ligado ao pensamento, está ligado ao raciocínio. É um naipe muito veloz. Então, geralmente, esse naipe, essas cartas, quando elas aparecem, elas pedem assim decisões mais rápidas.
O naipe de paus ligado ao elemento fogo, está ligado ao nosso poder de agir, de atuar, de ação. Mas não é obrigatório você ler com os naipes, tá? A carta cigana, você lê com o naipe ou não. Mas vamos falar da origem dessas cartas. Vocês já ouviram falar também muito nas cartas de Lenormand ou no baralho de Lenormand, que também tem 36 cartas e é praticamente igual a essas cartas daqui, as cartas ciganas ou o baralho cigano. O de Lenormand é um baralho, ele tem um naipe, tá? Então, a origem das cartas ciganas, assim como o povo cigano, que é envolto em lendas e mistérios, é muito difícil a gente precisar. O povo cigano, um povo nômade, e a história do povo cigano às vezes se torna difícil porque eles não têm nada escrito, né? É tudo passado de geração para geração, de mãe para filho, então eles não possuem nada escrito. O romanê, a linguagem cigana, ela não é escrita, ela é falada, né? Ela não é escrita. Então fica difícil para os historiadores mesmo da cultura cigana saber de suas origens. A mais provável hoje é que eles realmente vieram da Índia, por não se submeterem, né, àquela divisão de castas. Eles saíram da Índia e ganharam ali a Europa e foram se espalhando pelo mundo. Porém, né, dizem que, reza a lenda, que se dividiram em 7 grupos e firmaram com eles um compromisso de manter a cultura deles intacta, de não misturarem a cultura dele à cultura de outros povos, preservando os seus costumes. Então, eles sempre tiveram seus oráculos, sempre foram bons em oráculos, né, o povo cigano. Há quem diga até que eles têm mais de um oráculo, um que eles usam para ler para os gadgês, por nós ciganos, e um oráculo que eles usam só para eles, só entre eles, para fazer as previsões entre eles. Mas para essas cartas que a gente conhece, a gente vai ter que falar um pouquinho da história de Madame Lenormand, para entender. Quem foi Madame Lenormand? Foi uma vidente muito famosa na França, tá? Ela era muito requisitada pela corte francesa para fazer previsões. Ela era estudiosa de cartas, de vários oráculos, ela estudava cábala, numerologia, enfim, ela era uma sensitiva assim muito forte. E Madame Lenormand, passeando nas ruas de Paris, certa vez percebeu grupos ciganos que eles possuíam umas cartas, uns oráculos, e ela se interessou pelas cartas. Como ela era muito estudiosa sobre os naipes, ela já vinha há anos estudando o significado dos naipes, ela pediu licença aos ciganos para utilizar a imagem daquelas cartas deles para ela criar também um oráculo, e eles permitiram. E aí foi que nasceu a história do baralho de Lenormand. Portanto, não foram os ciganos que copiaram o baralho de Lenormand, mas Lenormand que copiou o oráculo dos ciganos, fazendo algumas modificações. Por exemplo, a carta do aliado, que é o cachorro, originalmente era o cavalo. E com certeza ela mudou outras cartas, porque o oráculo cigano ele deveria originalmente ter o simbolismo das coisas de um acampamento cigano. A casa provavelmente era Tissara e assim por diante. Então ela modificou essas imagens para que ficassem mais fácil para os gajôs, os não ciganos, aprender a trabalhar com esse baralho que ela estava criando. Então vocês vão reparar que eu acho muito interessante na carta 28 e 29. A carta 28 e 29, veja, ela retratou exatamente cavalheiros vestidos como o cavalheiro e a dama vestidos como realmente, né, membros daquela corte francesa.
as roupas, tudo a gente vê. E existe hoje cartas ciganas, né? Com as 36, com algumas cartas similares a essa de Lenormand, onde essas figuras aqui, ó, são um cigano e uma cigana mesmo, tá? As figuras são um cigano e uma cigana. Há cartas assim, a diferença entre essas cartas, o que é certo é que elas sempre são 36 cartas, mas no desenho há diferença por conta disso. Lenormand modificou. Então a gente vê hoje, por exemplo, o baralho de Santa Sara, que são cartas ciganas, traz muito do que Lenormand fez, né? Como eu acabei de mostrar a vocês aqui o casal, enfim, traz muito disso. Mas a gente vai encontrar cartas ciganas com 36 cartas, com simbolismos mais voltados para o povo cigano. A gente vê cartas ciganas que traz a imagem do carroção, da roda, que traz realmente o casal de ciganos, que estão mais dentro desse contexto do povo cigano, tá? Não quer dizer que esse baralho aqui também não tenha força. Eu adoro o baralho de Santa Sara, né? Basta ter o nome de Santa Sara. Mas o que eu estou mostrando para vocês é as figuras. E para deixar claro que não foram os ciganos que copiaram de Lenormand, foi o contrário. Foi ao contrário. Foi ela que pediu permissão para usar as figuras do oráculo deles e fez essas modificações, fez essas transformações. Quando Zoraia me ditou esse oráculo daqui, ela fez questão de botar muitos elementos de um acampamento cigano. A ferradura, que está ligada ao cavalo, a lua cheia, mais até do que a lua crescente, que são as duas luas mais reverenciadas pelo povo cigano, mas as grandes festividades são na lua cheia. O punhal, a roda do carroção, a dança, assim, realmente por uma cigana estilizada, o lenço, né? São coisas assim ligadas realmente ao dia a dia do acampamento cigano, ligada à história deles, né? À cultura deles. Então, esse simbolismo das cartas, eles vão variar de autor para autor, eles vão trazer desenhos diferentes, algumas cartas diferentes. Por exemplo, até a nomenclatura de algumas cartas são diferentes. Essa carta dos lírios, em algumas cartas ciganas, ela vai receber o nome do rio, os rios. Porém, o significado vai ser o mesmo, tá certo? Quer ver outra carta que recebe a nomenclatura diferente? São várias, gente, que tem essa questão. Pronto, a carta do ramalhete. A carta do ramalhete, em algumas cartas ciganas, são a chuva. E o significado é o mesmo. Não muda o sentido, o significado da carta, tá? A carta do ramalhete é um presente que você vai ganhar da vida, do destino te presenteando, é algo leve e puro. A carta das chuvas também é como uma bênção que você está recebendo, uma limpeza, um presente. A carta dos rios fala de sentimentos verdadeiros e profundos. A mesma coisa a carta dos lírios. Ela não muda o significado, mas ela muda o desenho. E isso vai muito de autor para autor. É a mesma coisa, a gente mais comumente vai ver o cachorro como o aliado, a carta 18. Mas o cavalo, que aparece em algumas cartas ciganas, são raras, mas tem uns que tem o cavalo. A das cartas de Zoraia é o cavalo, o aliado. É o mesmo significado. Representa amizade, fidelidade. Por quê? Porque o cavalo realmente era aquele amigo do povo cigano, era quem puxava as carroças, era quem conduzia eles. Então, para o povo cigano era muito mais o cavalo, o aliado, do que o cachorro. Então, o simbolismo das cartas vai mudar o desenho, mas o simbolismo e o significado não vai mudar. Vai permanecer sempre o mesmo.
tá? A não ser porque eu já vi também cartas ciganas raras, mas eu já vi umas que acrescenta, que passa das 36, mas é muito raro. Se eu não me engano, são as cartas chamadas Cartas da Cigana Isabelita. Ela tem mais de 36 cartas, se eu não me engano. Ela tem mais de 36 cartas. E ela tem, assim, desenhos muito ligados ao povo realmente cigano. Ela traz o carroção, ela traz a roda, ela traz a imagem de Santa Sara, ela acrescenta realmente algumas cartas. Bem, pessoal, eu espero que tenha respondido, né? Não só a Janine, mas a outras pessoas que tenham dúvidas. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá? Mas basicamente é isso. Tenham em mente que as cartas de Lenormand foi baseada nas cartas ciganas, sofrendo alterações. E a origem mesmo, a raiz das cartas ciganas, dizer foi em tal momento que ela surgiu ou veio de tal clã, a gente não tem. A gente não tem ainda não tem essa resposta e não vai ter, pelos mistérios que envolvem o povo cigano, por eles ser nômades, por eles não ter nada escrito e por eles mudarem também, né? Provavelmente eles mudam de oráculo, provavelmente até esses oráculos que são mais comerciais que a gente usa hoje, nem são aqueles, né? Lá do começo, quando foram realmente criados. Passaram por transformações e por modificações. Mas a força do povo cigano está aqui, está em quando você consagra a carta, está quando você leva a tua carta para o teu altar, consagra ela, entrega ela ao povo cigano, entrega a Santa Sara, entrega a teus guias, aí ela está consagrada com toda a força desse povo querido e maravilhoso, que é o povo cigano, tá certo? Então, espero ter respondido a vocês. Deixo para vocês mais uma vez meu beijo, meu abraço, meu beijo a Janine. E convido vocês a seguir a Janine. Ela tem um trabalho muito bacana, muito bonito nessa abordagem que ela faz das cartas, gente. Porque as cartas, a gente usa ela como oráculos para responder nossas perguntas, nossas indagações. Mas todo oráculo é muito mais do que isso. Se você quiser estudar o oráculo realmente como um caminho de autoajuda, de autoconhecimento, é maravilhoso. Por quê? Porque todo oráculo, seja o tarô, seja cartas ciganas, todo oráculo, nos seus desenhos, traz os arquétipos, ou seja, traz aquela memória de um coletivo, de uma ancestralidade que está ali. Traz toda essa energia. E quando você usa isso realmente para o autoconhecimento, é maravilhoso. Para se auto-entender através das cartas, lendo aquela mensagem. E ela faz um trabalho lindo, juntando isso às fases da Lua, que a Lua, a grande deusa do céu, ela mexe realmente profundamente com todos nós, né? Através de suas fases, ela mexe com todos nós. Lembrando a vocês que hoje e amanhã são os 2 últimos dias da Lua Negra, né? Que é aqueles 3 últimos dias que antecedem a Lua Nova, os 2 últimos dias da Lua Negra. Então, quem quiser fazer suas limpezas fortes, aproveita hoje e amanhã, que ainda dá tempo. Então é isso, pessoal. Deixo para vocês meu beijo, o meu abraço, o desejo de um resto de semana assim, com muita paz, com muita luz, com muita saúde. Que a deusa continue a nos abençoar, que Santa Sara e que a Cigana Zoraia possam estar sempre à nossa frente. Até segunda, com a leitura da carta, a mensagem da carta e da energia da semana. Tchauzinho, meu povo!